mais um culto nessa terça-feira, dia 17 de agosto. Louvamos ao Senhor por essa oportunidade. Nós somos da Igreja Amanhecer, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, e não é demais, irmãos, é declarar, não é só lembrar, pela misericórdia do Senhor. Então, propósito da Igreja Amanhecer, trazer a palavra de Deus, trazer o conhecimento do Evangelho, trazer o conhecimento da salvação, para que muitos ainda, e entendemos assim pela própria palavra, e creio que vocês entendem também da mesma forma, não é? Que ainda o Senhor não veio por amor, por misericórdia, para dar oportunidade. Então o que nós estamos fazendo? Remindo o tempo, aproveitando o tempo. Poderíamos estar hoje, né, sentado confortavelmente, olhando uma televisão, vendo um filme ou isso ou aquilo, e não podemos às vezes fugir da realidade, né, irmãos? Poderíamos estar, enfim, mas como igreja, como cristão também, porque antes de sermos igreja no sentido de obra, somos cristãos, irmãos, e temos visto e temos acompanhado, não só aqui no Brasil, mas no mundo, muitas coisas negativas, fenômenos naturais, princípio de guerra civil, enfim, e aqui nós também com o nosso contexto, que também não é muito melhor do que está acontecendo por aí. Então, neste sentido, neste propósito de, através da palavra também, mas procurando entender, procurando discernir, através do Espírito Santo de Deus, os acontecimentos dos dias atuais em relação à Bíblia, mas também naquilo que temos que inclusive conviver, irmãos. Então, glórias ao nome do Senhor, agradeço a Deus por essa oportunidade que Ele me dá em particular nesta noite de poder trazer uma palavra. Também aqueles que entrarem e que ainda não entenderam que Deus é o Senhor, nessa noite, que Jesus Cristo, que o Espírito Santo possa te mostrar, possa te revelar quem é Deus, nosso Pai. Não é deuses, pois a própria palavra dele diz que antes dele não houve nenhum, nem há e nem haverá Deus como ele, Deus maior do que ele. Então, glórias ao nome do Senhor, o Senhor seja exaltado para todo sempre, e nesta noite nós exaltamos o Senhor. Nessa noite nós nos alegramos por poder servi-lo, poder agradecer a Ele, ainda que seja pouco, irmãos, ainda que não é falar aqui naquilo que o Senhor tem nos vocacionado, mas glórias ao nome do Senhor. Então, todos vocês que estiverem entrando, recebam da parte do Senhor a palavra dele. Já vamos estar logo em seguida, mas queremos orar, porque não estamos aqui, irmãos, na nossa dependência, não estamos aqui no nosso conhecimento, não estamos aqui só nas nossas ideias, só nos nossos pensamentos. Até formulamos, pensamos algo, mas dependemos de Deus, dependemos do Espírito Santo, já declaramos liberdade para o Espírito Santo neste culto, e agora vai nos ajudar também, porque ele é o nosso tradutor de oração também ao Pai, pois a palavra diz que ele que intercede por nós com gemidos. Então, vamos estar orando e pedindo a bênção do Senhor. A palavra dele já é abençoada, porque ele assim a fez, assim ele a descreveu.
através de homens, então ela já está abençoada, mas nós precisamos nessa noite, né, da presença do Senhor, nós precisamos da orientação do Senhor através do seu Santo Espírito. Então, quero convidá-los nesse momento para nós orarmos. Senhor, nós continuamos na Tua presença aqui nesta noite de terça-feira, te glorificando, te exaltando, Senhor, por tudo aquilo que Tu és, por tudo aquilo que Tu tem sido nas nossas vidas, na vida da igreja, Senhor. Nós te louvamos, Senhor, nós te agradecemos e te pedimos que através do Teu Espírito Santo, Tu nos dirija neste culto, através da mensagem, Senhor amado, e que possamos estar recebendo de Ti, que possamos estar discernindo, não é, a palavra, que possamos estar entendendo e interpretando tudo aquilo que Tu queres manifestar nessa noite. Não seja a nossa vontade, mas seja a Tua, Senhor. Pai, assim nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, vamos para a palavra, que nós temos que pegar o nosso auxiliar, não é, para letras menores um pouco, e a palavra está no livro de 1 Reis, capítulo 20. Tem a ver, irmãos, com os dias de hoje, tem a ver com os acontecimentos que estão acontecendo aí. Enquanto os irmãos procuram, a partir do versículo 1, o capítulo é grande, nós não vamos ler todo, mas é o contexto deste capítulo que vamos estar falando para a glória do Senhor. Então, aqueles que, assim, pegarem a Bíblia, não é? Aqueles que quiserem acompanhar, nos diz assim, que foi a vitória do rei Acabe sobre os sírios. Então nos diz assim, Ben-Hadad, rei da Síria, ajuntou todo o seu exército. Havia com ele 32 reis, e cavalos e carros. Subiu, cercou a Samaria e pelejou contra ela. Enviou mensageiros à cidade a Acabe, rei de Israel, que lhe disseram, assim diz Ben-Hadad, a tua prata e o teu ouro são meus, tuas mulheres e os melhores de teus filhos são meus. Respondeu o rei de Israel e disse, seja conforme a tua palavra, ó rei meu senhor, eu sou teu e tudo que tenho. Tornaram a vir os mensageiros e disseram, assim diz Ben-Hadad, enviar-te-ei, na verdade, mensageiros que dissessem, tens de me entregar a tua prata, o teu ouro, as tuas mulheres e os teus filhos. Todavia, amanhã a estas horas, enviar-te-ei os meus servos, que esquadrinharão a tua casa e as casas dos teus oficiais, meterão as mãos em tudo que for aprazível aos teus olhos e o levarão. Então o rei de Israel chamou todos os anciãos da sua terra e lhes disse, notai e vede como este homem procura o mal, pois me mandou exigir minhas mulheres, meus filhos, minha prata, o meu ouro, e não lhe o neguei. Todos os anciãos e todo o povo lhe disseram, não lhes dês ouvidos, nem o consintas, pelo que disse aos mensageiros de Ben-Hadad. Dizei ao rei meu senhor, tudo o que primeiro demandaste do teu servo farei, porém isto agora não posso consentir. E se foram os mensageiros e deram esta resposta, Ben-Hadad tornou a enviar mensageiros dizendo, façam-me os deuses como lhe aprouver, se o pó de Samaria bastar para encher as mãos de todo o povo que me segue. Porém o rei de Israel respondeu e disse, diz ele, não se gabe quem se cinge como aquele que vitorioso se descinge. Tendo Ben-Hadad ouvindo esta resposta, quando bebiam ele e os reis nas tendas, disse aos seus servos, ponde-vos de prontidão, e eles se puseram de prontidão contra a cidade. Eis que um profeta se chegou a Acabe, rei de Israel, e lhe disse, assim diz o Senhor, viste toda esta grande multidão? Pois hoje a entregarei nas tuas mãos e saberás que eu sou o Senhor. Perguntou Acabe, por quem? Ele respondeu, assim diz o Senhor, pelos moços dos chefes das províncias. E disse, quem começará a peleja? Tu. Respondeu ele,
Então contou os moços dos chefes das províncias, e eram 232. Depois contou todo o povo e todos os filhos de Israel, 7.000. Saíram ao meio-dia. Ben-Hadad, porém, estava bebendo e embriagando-se nas tendas, ele e os reis, os 32 reis que o ajudavam. Saíram primeiro os moços dos chefes das províncias. Ben-Hadad mandou observadores que lhe deram aviso, dizendo: saíram de Samaria uns homens. Ele disse: quer venham tratar de paz, tomai os vivos, quer venham pelejar, tomai os vivos. Saíram, pois, da cidade os moços dos chefes das províncias e o exército que os seguia. Eles feriram cada um ao homem que se lhe opunha. Os sírios fugiram e Israel os perseguiu. Porém, Ben-Hadad, rei da Síria, escapou a cavalo com alguns cavaleiros. Saiu o rei de Israel e destroçou os cavalos e os carros, e feriu os sírios com um grande estrago. Então o profeta chegou ao rei de Israel e lhes disse: vai, ser forte, considera e vê o que has de fazer, porque daqui 1 ano subirá o rei da Síria contra ti. Aleluia, glórias ao nome do Senhor. Primeiramente, irmãos, nós todos éramos escravos do diabo, de Satanás. Nós todos um dia, de uma forma ou de outra, seja por negligência, seja por desconhecimento e seja até por conhecimento, o servimos. E o diabo não só nos prendia, mas também nos usava de alguma forma ou de outra. Não foi diferente para conosco, irmãos. Estou trazendo esta situação para nós, igreja. Então, o diabo sempre, enquanto esteve nos dominando, ou quando estivemos sob o domínio dele, ele sempre agiu desta forma. Mas aqui nós podemos pegar figuradamente, o rei Acabe, que num primeiro momento até consentia, por medo, por temor, por estar de certa forma escravizado, sabendo que não tinha força, que não tinha cavalos, que não tinha carros, que não tinha um exército suficiente para enfrentar ao rei da Síria, e se sujeitava. E era isso que acontecia conosco, irmãos. Nos sujeitávamos. E para você que está entrando, não se sujeite mais. Te digo isso em nome de Jesus. Não se sujeite às coisas deste mundo. Sabe por quê? A palavra do Senhor diz que este mundo jaz no maligno. Quem é o maligno? O diabo, Satanás. Quem sabe até pelo teu desconhecimento, quem sabe até pela tua pouca oportunidades ou vontade até hoje de não só ir numa igreja, mas de conhecer a palavra do Senhor, não tem este entendimento. Nesta noite, neste culto, negue, anule, em nome de Jesus, toda influência, todo laço, toda ligadura que há entre você e o mundo que pertence a Satanás, ainda que por permissão do Senhor, neste momento, ele está com toda a liberdade para enganar, para mentir, para matar, para destruir aqueles que não estão segundo a vontade de Deus, aqueles que não estão cobertos pelo sangue de Jesus Cristo. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. E é isso que ele quer, inclusive dos cristãos. Falava para aqueles que ainda não conhecem o Senhor, para aqueles que estão iniciando, para aqueles que estão indecisos. Eu não sei se devo seguir uma igreja, se devo seguir uma religião. Não siga a igreja, não siga a religião, mas busque a Deus através de Jesus Cristo, e o Espírito Santo te orientará qual lugar você vai ter comunhão com outros
que também são discípulos do Senhor, com outros que também servem e seguem a Deus. Entenda isso nesta noite, em nome de Jesus Cristo, não é? E uma das coisas que o inimigo costuma fazer contra nós todos, não é? Para aquele que não tem entendimento, de repente nem entende às vezes, mas para nós, não é? Medos, temores. Qual é o maior medo, o maior temor hoje? A Covid, a variação Delta. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. É claro, irmãos, que nós sabemos que o Senhor tem permitido isso, não é? Mas nós não podemos viver uma vida de medo, nós não podemos viver uma vida amedrontados, trancados dentro de casa. Hoje eu via até uma artista, mas nem vou citar o nome, não vem ao caso, que após 2 anos de casamento, e justamente neste período, ela e o marido se enclausuraram dentro de casa. Ela teve um filho nesse meio tempo também, só que isto lhes tirou a sua vida, digamos, natural, e isso lhes trouxe medo, lhes trouxe temor, não é? Então não saíam para a rua, ficavam só dentro de casa, e houve um esgotamento, não é? Então, irmãos, nós temos que correr e fugir disso, porque Deus é por nós, irmãos. Não é que a Covid se levante contra nós. Ele é por nós. E Ele derruba. É claro, irmãos, se nós agirmos imprudentemente, se nós não observarmos as questões que envolvem para nós evitarmos esse contágio, bom, aí Deus seguramente não vai, até por misericórdia, depois Ele pode nos livrar, mas Deus não vai intervir, porque será uma irresponsabilidade nossa, será uma falta de observação, ou aquilo que nós costumamos dizer aqui: não vai dar nada, já passou, que é isso. Então a gente ouvia muito disso antes e já está começando a ouvir de novo, já está começando a ouvir, não esse tipo de conversa, esse tipo de falácia, não é? De falta, e quando eu falo, não é, de não ter medo, não quer dizer que não sejamos responsáveis, que venhamos a nos tornar irresponsáveis. Então, creia no Senhor, creia no Senhor, não é? Agora, cumpramos a lei. O que Jesus disse? Eu não vim anular a lei, eu não vim abrogar a lei, não é? Por quê? Porque havia necessidade. O homem é indisciplinado, o homem tem a sua natureza carnal. Então, há situações em que a lei é necessária, apesar que Ele é a graça, Ele é a nossa graça. Aleluia, glórias ao nome do Senhor. Mas voltando aqui a este ponto, uma das coisas que o inimigo costuma dizer quando nós estamos lutando, quando nós estamos em dificuldade: olha, não vai adiantar. E alguns há que infelizmente até ouvem a voz dele, não é? E tentam ou até cometem suicídio. Por quê? Porque ele veio para roubar, matar e destruir a criação de Deus, a obra-prima de Deus, que é nós, homens e mulheres. Estou falando gênero humano. Então, ele veio, e tudo que ele puder fazer para destruir o ser humano, como destrói a muitos que não conhecem o Senhor e, como já disse anteriormente, não estão sob a proteção do sangue de Jesus Cristo, que não se arrependeram, que não creram, que não se batizaram e ainda não são salvos. Infelizmente o Senhor não pode tomar uma posição. Por quê? Porque também Deus nos dá essa liberdade de escolher ou não. Então, irmãos, pela palavra, aqui eu diria, não quer dizer que a gente não possa ouvir conselhos. Sim, devemos ouvir conselhos, mas pela palavra, como Ben-Hadad, aliás, como Acabe acabou aqui se reunindo com os anciãos,
os anciãos, mediante a palavra, disseram, não consintas isso. Então, não consintas que o inimigo entre na tua vida, não consintas em nome de Jesus que ele entre na tua casa. Quando você perceber e discernir, ore, jejue, se consagre, aleluia, para que o Senhor não só te mostre, mas para que o Senhor te dê autoridade para você repreender. Estamos convivendo com isso, irmãos. Está acontecendo ali, vocês têm acompanhado já desde o final de semana o que está acontecendo ali no Afeganistão. Então nós sabemos que é uma estratégia, nós sabemos que é uma preparação já onde ali 2 países, a Rússia e a China, estão apoiando integralmente, literalmente, esses terroristas, estão ali financiando e também com interesses, mas também para introduzir cada vez mais a descrença em Deus, trazendo enfim, um outro lado, um outro Deus, e fazendo com que com isso muitos sejam até obrigados, não só pela sua fé, mas sejam obrigados até para salvar a sua vida, aleluia. Mas o que o Senhor disse? Quem perder a sua vida, ganhá-la-á, aleluia. Quando nós perdemos a nossa vida, aleluia, entregando ao Senhor, nós ganhamos uma vida abundante, uma vida de paz, uma vida de alegria, no meio da tribulação, no meio de um mundo de trevas, no meio de um mundo que jaz no maligno, no meio de homens maus, de homens perversos, aleluia, mas de glória em glória, nós vamos prosseguindo, de glória em glória, nós vamos indo para a vitória, aleluia. Não sabemos quando ela chegará, para alguns chega antes, porque o Senhor recolhe. Quantos o Senhor acabou permitindo que fossem recolhidos até pelo vírus? Aí não é uma questão, irmãos, de falta de fé, ou isso, aquilo, ou como muitos às vezes até apregou, estavam em pecado. Irmãos, Deus é misericordioso, Deus, Ele vela, pela sua palavra, Ele nos guarda também, E quando Ele permitiu isso, Ele deu descanso aos seus servos, às suas servas, Quantos que a gente conhece até a nível nacional, que o Senhor permitiu que partisse, e nós temos, irmãos, a palavra como uma revelação profética, mas também, assim como tinha lá, Deus também, nos dias de hoje, também tem homens e mulheres que profetizam, que buscam a vontade do Senhor, que se consagram ao Senhor. E aqui o profeta chegou e disse, um profeta que nem era conhecido, se achegou ao rei e disse, olha, tu vais destruí-los. E aí a pergunta como? Usa os teus moços, porque Deus sempre sabe, irmãos, também como vai agir, ou vai até nos usar, ainda que seja por misericórdia, mas Ele nos vocacionou, não só nos elegeu, mas nos vocacionou, para esta obra, para desfazer as obras do diabo em o nome de Jesus e pelo sangue de Jesus Cristo. Aleluia, não sermos abatidos, não sermos derrotados, não sermos mortos, e assim aconteceu. Saíram os moços, e os reis estavam lá, se vangloriando, como a gente tem ouvido por aqui, muitos se vangloriando, achando que aquela coisa do Brasil já ganhou, meu. Então, todas essas coisas que a gente tem ouvido, eu estou reproduzindo aquilo que a gente tem ouvido, mas, aleluia, nada acontece sem que Deus permita. Tenha certeza disso, meu irmão, tenha certeza disso, você que ainda não está bem seguro no caminho do Senhor, mas entrega o teu caminho, entrega a tua vida ao Senhor, que
o resto Ele fará, aleluia, mas Ele vai começar a te transformar, Ele vai começar a te tirar as tuas tristezas, as tuas angústias, as tuas aflições, aleluia, em nome de Jesus, Ele vai tirar. Reconheça Jesus como Filho de Deus, reconheça Jesus como o único mediador entre Deus e o homem, reconheça Ele, aleluia, oh, a presença do Espírito Santo não pode faltar, e ela está aqui nesta mensagem, ela está aqui nas nossas vidas, ela está no meio da igreja, aonde há liberdade, ali o Espírito de Deus, glorificado seja o nome do Senhor, não é? E assim se sucedeu, os moços começaram a bater a todos aqueles que vinham, né? De tal forma que começaram a fugir depois de um determinado momento, mas o rei conseguiu fugir também, né? Mas o que nós levamos, irmãos, o que nós pegamos para nós aqui, não é? Que nós temos que confiar, nós temos que batalhar. Há momentos que nós temos que tomar posição, irmãos. Há momentos que nós temos que mas poderá acontecer isso, poderemos ser processados, poderemos, não é, sofrer retaliação, ou vão dizer que nós estamos se envolvendo em política, ou nisso ou naquilo que nós deveríamos só se envolver com as coisas de Deus. Nós não estamos deixando de nos envolver com as coisas de Deus, irmãos, porque o futuro da igreja depende do dia de hoje. Nós como igreja que temos entendimento da palavra, de repente vamos estar definindo o futuro, não só do país, mas o futuro também da igreja. Quais as consequências, ou que a igreja sofrerá, ou quem sabe sofrerá antes da hora, por omissão, por medo, por temor. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. Que tenhamos fé, irmãos, que tenhamos ousadia, que tenhamos intrepidez, como Paulo falava sobre cadeias amarrado, que eu tenha intrepidez ao falar o evangelho, ao falar a palavra, seja para quem fosse. Se viesse o rei, se viesse o governador, se viesse o chefe da prisão, ele iria falar. É tempo de ousadia, irmãos, é tempo de intrepidez, é tempo de nós nos colocarmos, é tempo de nós deixarmos o Senhor nos usar, porque nós somos o único meio, não é, como justos, além da oração, mas também, aleluia, agindo, não é? E o que ele diz? Agindo ele, quem impedirá? E se ele agir através de nós, quem vai impedir? Aleluia! Nós somos fracos, mortais, pecadores, aleluia! Mas quando ele nos reveste, quando ele nos coloca, aleluia, não só uma responsabilidade, mas ele nos traz um entendimento daquilo que a igreja deve fazer, daquilo que a igreja deve se colocar, aleluia! Aleluia, creia no Senhor, aleluia. O que diz a palavra? Se tu crer, não é? Tu e a tua casa serão salvos, aleluia. Então não venhamos neste momento agir como Elias, mas de repente a gente, não é, como já disse antes, poderemos até ser presos. Alguns foram presos aí porque até de forma não é nem injusta, de forma ilegal, isso, aquilo, ou não é, e até não poderia, mas foram, aleluia. Mas se Deus tem propósito na tua vida, igreja, se Deus tem propósito para te usar, aleluia, Ele vai velar pela palavra, porque tu vai estar sendo portador da palavra, tu vai estar exercendo o teu ministério, a tua vocação, não é? A quem o Senhor escolheu, que é a tua vida, aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. Então que nesses dias, irmãos, que nestes momentos nós possamos estar verdadeiramente, irmãos, agindo com fé, porque, irmãos, para agradar a Deus, hoje eu falava isso num outro sentido, temos que ter fé, é a palavra que diz,
não é? Se não tivermos fé, não agradamos ao Senhor. Se recuarmos, Ele não vai ter prazer em nós, na nossa alma, irmãos. Então, nós temos, é momento de colocar a fé, é momento de nós não só exercitar, mas temos que exercer, não é? Fervorosamente, para que Deus possa ser honrado, para que Deus possa ser louvado, aleluia. Aqui, através de uma revelação, não é? O rei, não só por tomar conselho, mas colocou os seus moços. Mas imaginemos, irmãos, se esses moços, pela sua juventude, claro que às vezes dizem que o jovem não pensa muito nas consequências, mas se eles fossem tomados de medo, de temor, mas nós somos em poucos, como é que nós vamos vencê-los? Mas quando Deus diz, vai, sobe, vai, sobe, aleluia, pega a tua espada, que é a palavra, aleluia, porque o Senhor vai te, verdadeiramente tu vai conhecer esta palavra, que tu vai ser mais do que vencedor em Jesus Cristo. Mais do que vencedor não é só na hora de receber uma bênção material. Mais do que vencedor às vezes não é só ser curado. Mais do que vencedor às vezes não é ser livre disso ou daquilo, mas aleluia, mas é na hora que tu te coloca e diz, Senhor, eis-me aqui, Senhor, envia-me, Senhor, aleluia. E aqueles moços foram, aleluia, glorificado, claro que também em obediência ao seu rei, não é? Olhando para o povo, olhando para as necessidades, e é isso que nós temos que olhar, irmãos, também para o Brasil. Tantas pessoas sem salvação, tantas pessoas iludidas, tantas pessoas desiludidas, tantas pessoas sem entendimento, tantas pessoas fora, não é, do aprisco, como nós costumamos dizer, fora do arraial, fora da casa de Deus, fora da vontade de Deus, sem ter conhecimento, errando porque não conhecem as Escrituras, porque não ouvem, porque nisso de não ouvir, não lhes é gerado fé no coração, como diz a palavra, que a fé vem pelo ouvir a palavra, e ouvir a palavra, e isto também para nós, quanto mais nós ouvimos, aleluia, mais a palavra se torna viva em nossos corações, mais a fé que o Senhor nos colocou, não é? Se acende, aumenta, aleluia, glorificado seja o nome do Senhor, que Deus seja louvado nesta noite, que possamos agir, aleluia, não é? Sem temor, aleluia, com ousadia, com fé. É muito bom, às vezes, irmãos, eu tenho fé para aquilo e para isso. É hora de nós termos fé, aleluia, para mudanças. Aleluia, aleluia, glórias ao nome do Senhor. O diabo, Satanás, está querendo não só nos destruir, mas tem tentado de todas as formas fazer com que a igreja aqui no Brasil não cresça, mas ao contrário, que fique restrita, porque já liberaram isso, já liberaram aquilo, mas tem lugares em que ainda a igreja está bem restrita. Então, para a glória do Senhor, eu trago esta palavra, uma palavra de ânimo, de incentivo. Aleluia! Seja a igreja nesses dias de hoje, em nome de Jesus Cristo. Aleluia! Não é? Fique com essa palavra, fique, não é, com a palavra de Deus. Quando a palavra que estou referindo é de Deus, não é a minha palavra, não é apenas